Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Chegamos na última meditação dessa série que fizemos, sobre a santidade, sobre a identificação com Cristo. E queria começar a meditação agora citando uma passagem lá do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, da Sagrada Escritura, e nas últimas palavras mesmo desse livro, portanto, últimas coisas que se fala na Bíblia. Então, está lá o São João descrevendo as visões que ele tem, toda aquela coisa chamativa, de aquelas imagens todas que aparecem nesse livro tão enigmático. E diz assim que Jesus disse-me: não deixes sob sigilo as palavras da profecia deste livro. Não deixa escondido. Fala, mostra. Até mesmo a palavra Apocalipse significa isso daí, revelação. Não é para mostrar, até em inglês é Revelation, o título do livro, não é Apocalipse. Então, a revelação, como Deus mostrando, abrindo uma cortina para mostrar algumas coisas para a gente. Não deixe sob sigilo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo marcado está próximo. O malfeitor continue fazendo o mal, o sujo continue a sujar-se. Todavia, que o justo continue praticando a justiça e o santo santifique-se ainda mais. E aí continua com umas palavras também um pouco mais conhecidas de Jesus. Eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, assim fala o livro do Apocalipse, e a gente pode imaginar isso de que quando fala o tempo marcado está próximo, a gente imagina sempre que está falando do fim do mundo, o fim dos tempos, o livro do Apocalipse. Mas também tem outras interpretações. Alguns falam que fala da realidade presente, de coisas que já acontecem no mundo, talvez com imagens mostrar uma visão espiritual da história da humanidade. Até mesmo, essas imagens que é o número 666, a besta que sai do mar, que quer destruir a terra. Não é que vai acontecer assim de uma maneira física, mas podíamos imaginar como uma imagem do demônio que já existe, que está presente no mundo e destruindo as pessoas, levando alguns à perdição. Então tem muitas outras interpretações dessas imagens chamativas da Bíblia. Do Antigo Testamento, do livro do Apocalipse. Uma muito bonita é aquela do Scott Hahn, que ele fala que é como a missa. Um dia foi à missa e viu que todo o Apocalipse estava assim, a missa é como que mostrando materialmente toda aquela coisa que é revelada no Apocalipse. Então é uma outra visão também que se pode pensar, se pode meditar. Mas queria que a gente pensasse dessas frases finais que Jesus diz: não deixe sob sigilo as palavras dessa profecia, desse livro, fala para todo mundo. E o que ele fala logo a seguir é: o justo continue praticando a justiça. Quem procura ser justo, vá em frente por esse caminho. E o santo, santifique-se ainda mais. Então queria que agora, que nessa tarde nós meditássemos sobre como que anda o meu desejo de santidade, desejo de imitar Cristo. Como que anda a minha vontade? É o último tema, nós falamos de alma, corpo, de vocação, de relacionamentos, de várias outras coisas. E agora,
Como que anda a minha vontade, o meu desejo, a minha determinação de alcançar a santidade? Ou eu cheguei num nível que eu acho que já está bom, beleza, não estou fazendo nada de errado, já não caio em tantos pecados tão graves assim, como fazia antes, vou à missa, agora que abriram as missas de novo, vou voltar a participar presencialmente, rezo todos os dias, estou aqui na meditação, frequento o Opus Dei. Então você pode achar e falar, nossa, estou bem, né? Estou bem, perto do que tem por aí, estou caminhando bem. No entanto, a frase de Nosso Senhor aqui nessa passagem da Sagrada Escritura é: o santo santifique-se ainda mais. Aí ele fica mais santo. E depois que ele chegou nessa santidade, ele continua sendo santo, mas santifique-se ainda mais. E depois santifique-se ainda mais. É algo para não parar mais. Se o nosso objetivo é imitar Cristo, Cristo é inalcançável. A gente nunca, por mais coisas que façamos, por mais santidade que nós adquiramos, nunca vamos chegar a Cristo. Então, sempre é possível crescer na santidade. Então, a ideia de hoje é fortalecer a vontade, para que nós não nos contentemos com o que já fazemos por Deus. Mas, Senhor, eu quero fazer mais por você, Jesus. Eu quero ser mais santo, ter mais intimidade com você, ajudar mais as pessoas, ser um homem mais de oração. Fortalecer-se na nossa busca, na nossa determinação pela santidade. Às vezes pode acontecer que a gente, no começo, quando pensa em santidade, se empolga, né? Vê, nossa, é demais, eu vou ser santo. E aí começo a fazer umas coisas, aí caio, levanto outra vez, depois caio de novo, depois levanto, depois desisto, depois começo outra vez. E depois de um tempo, a gente pode chegar num ponto de falar, desisto, né, cara? Não é para mim isso daqui. Fui iludido, achei que dava para ser santo, mas esquece, né? Esquece. Então, o tempo litúrgico que nós estamos vivendo, o tempo da Páscoa, não permite que nós digamos não dá, né? Porque até a morte foi vencida por Cristo. Cristo ressuscitou e é o que nós meditamos ao longo desses 50 dias do tempo pascal até o dia de Pentecostes. Cristo ressuscitou. Se Cristo vence a morte, tudo é possível se eu estou unido a Ele. É mais fácil nos fazer santos do que vencer a morte. A morte parece algo que não tem salvação, não tem jeito, acabou, morreu. Mas Cristo abre as portas do paraíso e as pessoas que morrem vivem com Deus para sempre. Então, apesar dos pesares, apesar das minhas misérias, apesar de ter caído já tantas vezes, de ser fraco, de procurar alcançar virtudes e não conseguir, apesar de me propor várias coisas e parece que eu não cumpro aquilo que eu me proponho, apesar de vários retiros que eu já fiz e fiz meus propósitos e a coisa não vai para frente, apesar de tudo, hoje, Senhor, eu quero recomeçar. Hoje eu quero fortalecer a minha vontade. Sabe, a pessoa que nunca desiste. É conhecido até o exemplo que dão às vezes na internet, coisa assim, do Rocky Balboa, né? O cara que apanha, mas continua sempre, né? Aquele cara, os gemidos dele, feio pra caramba, não é? Mas fala, cara, eu não paro, né? Apanha. Então, na vida espiritual acontece um pouco isso daí também, né? De apanhar, mas não vou desistir, né? Eu vou em frente. Isso é o conselho que dava Santa Teresa, né? Um conselho conhecido também. Santa Teresa de Jesus, né? Que foi a reformadora do Carmelo, né? Fundou as Carmelitas Descalças e exigia muito das outras freiras que estavam lá e escreveu, né? Não vos espanteis, filhas, com as muitas coisas que é necessário considerar para iniciar esta viagem divina que constitui a via régia para o céu. Então pensa, vai ter muita coisa nesse caminho para ir nessa via régia, real, da realeza para o céu. Voltando agora aos que desejam seguir por esse caminho e não parar até o fim, que é chegar a beber dessa água viva, como devem começar? E aí vem aquela frase conhecida dela: digo que importa muito e tudo
ter uma grande e muito determinada determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Importa muito ter uma grande e muito determinada determinação de não parar enquanto não alcançarmos a santidade. E ela fala, surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho ou não suporte os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Era uma mulher decidida, né? Sofreu muito, foi perseguida, mas falou, eu tenho que fazer a vontade de Deus. É isso que Deus me pede e eu vou fazer. E quem quer ser santo, sabe que Deus chama todos à santidade, sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito, fala Jesus. Sede santos como meu Pai Celestial é santo. Fala para cada um de nós, então, Senhor, eu quero com a Tua graça, Jesus, eu quero fortalecer a minha vontade, ter uma determinada determinação de não parar, de não desistir da luta, do caminhar para a santidade. Tem alguns pontos de caminho, né, de São José Maria Escrivá, que ele fala muito claro também, os pontos de caminho são muito enérgicos, assim, né? Chamam para a luta mesmo, para uma briga santa. E um desses pontos ele começa a falar vontade, ponto, energia, ponto, exemplo, ponto. Falou que é preciso ter vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer? Faça, sem hesitar, sem contemplações. Sabe, será que eu começo de novo a luta? Será que eu faço esse sacrifício? Será que eu faço aquela oração? E ele diz depois, sem isso nem Cisneros teria sido Cisneros, que era um cardeal da Espanha, da época lá de 1400, por aí que ele viveu, e ele era, acho que era o confessor até da rainha Isabel a Católica, né, rainha da Espanha, e ele era o confessor, e era um cara super determinado, firme, quase que um precursor já do Concílio de Trento, né, falando de santidade, de luta. Se ele não tivesse firmeza, nunca teria sido um homem importante na Espanha. Nem Teresa de Almada, Santa Teresa, volta a falar então da Santa Teresa, nem Íñigo de Loyola, Santo Inácio. Os santos, né, porque ele era da Espanha, o São José Maria, falava desses três homens e mulheres importantes, né, que mostraram a santidade na sua determinação, né, vontade, energia, exemplo. E depois termina com Deus e audácia. Regnare Christum volumus. Deus e audácia. Queremos que Cristo reine. Então, vamos pensar, né, cada um fazendo um exame da própria consciência. Olha, será que eu posso dizer que eu sou uma pessoa assim decidida a lutar mesmo de fato pela santidade? Ou fico titubeando, não me decido nunca definitivamente, fico jogando as coisas para depois? Tem um outro ponto de caminho, 316, que volta a falar sobre esse querer ser santo, né, São José Maria. Fala, dizes que sim, que queres, está bem, mas queres como um avaro quer o seu ouro? Como uma mãe quer o seu filho? Como um ambicioso quer as honras? Ou como um pobre sensual quer o seu prazer? Não? Então não queres. Então, se eu quiser a santidade como um avaro, uma pessoa que quer dinheiro, vê uma barra de ouro, assim, a pessoa fica até, começa a tremer a mão, formigar a mão já porque ele quer aquela barra de ouro para ele. Ou uma mãe que é o seu filho, ou um ambicioso que é honra, que é glória, né? Ou uma pessoa que cai em coisas de sensualidade, né? Que é meio perdido assim, nesse campo da luxúria e quer prazer, 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 prazer. Eu quero desse jeito a santidade. Me dá até um formigamento também, que fala de santidade. É isso que eu quero. Eu quero ser santo mesmo. Ninguém me segura, eu vou ser santo com a graça de Deus. Então, não queres assim? Se eu não quero como um avaro, que é o seu ouro, como a mãe quer o seu filho, como um ambicioso quer as honras, um pobre sensual o seu prazer, então não quero.
dirijamos ao Senhor, né, nossos pensamentos, nossa palavra, nossa conversa com Ele. Fala, Jesus, será que eu quero mesmo de verdade? Como que anda a minha vontade? Quero mais ou menos só seguir a Cristo de perto. Quero mais ou menos, se der, tentar ser santo. Sabe, uma vontade meio fraca. Que é preciso voltar a falar, já falamos isso outras vezes, mas não significa essa vontade de ser santo, não significa um voluntarismo de fazer coisas, né? E acumulando atos de piedade e penitências e trabalhos e cansaços. Não é um acúmulo de coisas para fazer a santidade. Fazer muitas coisas, ter muitas devoções, não é? Seguir muitos santos. Diria que tem uma maneira que está meio em voga ultimamente, é meio da moda atual. Falava com um amigo meu ontem, acho que foi sobre isso daí, que acontece no mundo atual, no mundo católico atual, de gente boa, bem intencionada e que quer ser santo de verdade. Não tiro nenhum mérito dessas pessoas que querem ser santas mesmo. Mas é uma maneira bem intencionada, mas acho que equivocada de buscar a santidade. É quando a pessoa tem devoção por quase todos os santos da história. Então ele fala, não, Maria e José, certeza, tem que ter, e eu quero seguir Nossa Senhora, quero seguir São José, beleza, concordo. Mas Pedro e Paulo também, porque, cara, colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, eu tenho devoção mesmo a eles, rezo para São Pedro, rezo para São Paulo. Você vai falar, legal, é importante, né? Maria, José, Pedro, Paulo. Aí fala, mas São João, hein? São João também deitou a cabeça no peito de Jesus. Esse discípulo amado, eu quero ser assim, Jesus. Discípulo amado, então eu tenho muita devoção a São João. Tá bom, pode ter, né? Maria Madalena, pecadora, mas se converteu, saiu 7 demônios, eu sou pecador. Também Maria Madalena, cara, sabe, aquele toque feminino que tem no meio lá dos apóstolos de Jesus, que está sempre acompanhando Cristo. E depois alguns santos da história que eu gosto, Santo Agostinho, se converteu, que cabeça. Tenho muita devoção a Santo Agostinho. São Francisco de Assis, hein? Não posso viver sem São Francisco de Assis, não. Esse, pobreza, amor à natureza, sabe? São Tomás de Aquino, nem vamos falar nada. São Tomás, cara, que gênio, eu vou estudar. Vou ter um catolicismo estudado, estilo São Tomás de Aquino. Eu quero ser um outro São Tomás do século XXI. Não, vai ser, agora deixa comigo. Por falar em Tomás, tem o Thomas More também, que deu a vida pela igreja, pela fé, foi morto lá e para defender a fé católica, é isso que eu quero. Já que nós já citamos Santa Teresa aqui na meditação, Santa Teresa, hein? Cara, Santa Teresa não é fraca, não, hein? Já li o livro da vida, li Caminho de Perfeição, li Moradas Interiores, Castelo Interior, Moradas, Fundações, já li tudo, porque Santa Teresa é E não podemos falar de Santa Teresa sem falar de Santa Teresinha, né? Porque Santa Teresinha, cara, padroeira das missões, e ficou lá, fechada, boazinha, delicada, infância espiritual. O meu caminho é de infância espiritual como Santa Teresinha. Mas quem eu tenho devoção mesmo é Dom Bosco, cara. Dom Bosco, juventude, sabe? Pô, Dom Bosco, esse é demais, né? Bom, e eu, por ser padre, Curadars, sabe o São João Maria Vianney? Então eu quero ser que nem ele, assim. Bom, São José Maria, sou do Opus Dei, obviamente, São José Maria. Bom, mas São João Paulo II, eu tive com João Paulo II, é o meu santo, cara, esse daí eu toquei nele, cara, São João Paulo II. Bom, mas Madre Teresa de Calcutá, cara, não podemos viver sem a Madre Teresa de Calcutá. E o Padre Pio? Padre Pio, tenho devoção ao Padre Pio mesmo. E eu gosto também de estudar, então, o Santo Afonso Maria de Ligório, as coisas que ele fala de moral, é muito boa. E também aproveito e já faço a consagração do São Luís Maria Grignon de Montfort. Cara, é impossível seguir e ter devoção e imitar todos esses ao mesmo tempo. E tem muita gente que faz. Curadars falou, vou fazer. São Tomás de Aquino falou, vou fazer. Santa Teresinha falou, vou fazer.
Cara, a pessoa acha que é quase impossível imitar Santa Teresinha e ao mesmo tempo São Tomás de Aquino ou São Pedro. Não tem nada a ver um com o outro. A única coisa é que imitaram Cristo. Mas a gente começa a ler, às vezes, no Instagram, postagens de frases de santo, e a gente fala, cara, esse santo, essa frase é o resumo da minha vida, vai ser meu lema agora. No dia seguinte aparece outro lema, e outro lema, e outro lema, e eu quero seguir todos os lemas que aparecem na internet, sigo todas as páginas católicas, leio todos os manuais antigos de teologia, Tanqueray, Garrigou Lagrange, 3 Idades da Vida Interior, Royo Marim, nossa, e acompanho as redes católicas também, né? Tem que estar por dentro, Canção Nova, Aparecida, Século XXI, e uns padres famosos também, tem uns padres famosos por aí, Paulo Ricardo, Fábio de Mello, Frei Gilson, acorda às 4 da manhã para rezar o terço lá, Dom Henrique, que pena que morreu Dom Henrique, hein? Padre Marcelo Rossi, sabe, a pessoa vai ficando, com todo respeito, vai ficando doida. Sério, porque se ela acha que a santidade é um acúmulo de tudo isso daqui, e aí vai colocando todas as devoções, todos os terços, vários tipos de terços, vários tipos de novena, e vai ficando angustiado, porque fala, não dou conta, eu não consigo alcançar a santidade. Se você está pensando que a santidade é seguir tudo isso, não vai conseguir mesmo, esquece, é humanamente impossível. Essa pluralidade de santos na igreja mostram a maravilha do Espírito Santo e da igreja. Mas eu sozinho não sou o Espírito Santo. Eu não sou a igreja completa. Eu sou uma partezinha só. Tenho que seguir a minha vocação, o que Deus espera de mim. Ele não espera que eu seja um outro Santo Agostinho e ao mesmo tempo um São Tomás, e um Cura d'Ars, e um São José Maria, e um Padre Pio. Porque às vezes a gente se exige desse jeito, né? Eu tenho que ser como eles, fazer como eles fizeram. Sem contar outros que tiveram visões por aí, né? Ah, teve uma visão de Jesus, então a mulher falou, é assim, então eu vou fazer porque a mulher falou. Aí tem outra que teve uma visão do inferno, então o inferno é assim porque... Então, volto a dizer, é uma maneira bem intencionada, mas equivocada de procurar a santidade. Se nós voltamos àquilo que já comentamos outras vezes, que devoções dessas seguiam São José e Nossa Senhora? 0. Quantos terços eles rezavam? Quantas novenas eles fizeram? 0. Não é que não é para fazer é muito bom ter devoção a esses santos, ajuda a vida espiritual, rezar, etc. Mas São José e Nossa Senhora tinham Cristo com eles. E viviam na presença de Cristo, são as pessoas mais santas da história. Será que eu não estou acumulando de coisas a minha vida? Querendo fazer um monte de coisas que eu quase me esqueço do relacionamento pessoal com Deus? É aquilo que alguém dizia, não sei quem que dizia, que eu deveria procurar, o Deus das obras e não as obras de Deus. Então procurar Deus. Mas eu fico falando um monte de obras e coisas que eu tenho que fazer e que tenho que pensar. Senhor, que eu queira a santidade, minha vontade seja firme, mas querendo da maneira correta. Como que se quer? Como que se tem uma vontade que deseja, que quer da maneira correta? Primeiro, contar sempre, em tudo, com a graça de Deus. Se a gente não tiver a graça de Deus, eu posso rezar o que eu quiser, posso ter devoção a todos os santos, posso imitar todo mundo. Fica uma coisa humana, não santa. Que nós não esqueçamos nunca que é Deus quem santifica. Então a minha vontade deve estar pronta para seguir a Deus, né? Para ver o que Deus quer de mim, para fazer a sua vontade. Depois, receber os sacramentos. Às vezes a gente acha que rezar um monte de coisa vale mais do que receber a Eucaristia, participar da Santa Missa, confessar. E isso é muito mais, está muito acima de qualquer outra coisa que nós podemos fazer, porque não é obra nossa, é obra de Deus. Uma pessoa que comunga não fez nada, digamos assim, não fez um esforço, tudo bem, foi até a missa, comungou. E isso transforma muito mais do que horas e horas e jejuns e penitências e sacrifícios. Receber os sacramentos nos santifica. Depois, fazer oração, ler o Evangelho,
que é contato com Cristo. Conhecer Jesus cada vez melhor para nos identificarmos com Ele. Depois fazer um exame de consciência para ver como que nós estamos no nosso amor a Cristo. Ter talvez uma direção espiritual para que vão nos ajudando, podemos retificar a rota. Então, sobretudo, a santidade é imitar Cristo. E o que Cristo fez foi que Ele fez a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai, cumprir a sua obra. Isso que é a santidade. Está nas mãos de Deus. E seguir aquilo que Deus nos indica. Hoje mesmo eu tive que dar uma aula para criancinhas, assim, num clubezinho infantil. E a palestra lá, a aula, rapidinha, de 10 minutos, senão o pessoal de criançada assim, não consegue prestar muita atenção. Então, 10 minutos sobre a virtude da obediência. E veio uma ideia na cabeça que às vezes o que parece que a gente tem que falar é tem que obedecer, né? Tem que obedecer seu pai, tem que obedecer sua mãe, tem que obedecer o professor, tem que obedecer a Deus, tem que obedecer... Fica uma coisa muito de regras de ter que obedecer, né? Mas veio a ideia no começo de falar, para uma criança especialmente, é chato obedecer, né? Mas sobretudo é chato. A mãe manda, a criança está brincando, acabou a brincadeira, vem jantar. Não, mãe, não quero continuar brincando. Arrumou seu quarto? Não, mãe, não quero arrumar o quarto. Arruma o quarto já. Eu não gostava de tomar banho. Sabe, você estava jogando bola na rua, aí batia fome, queria jantar, minha mãe, não. Criançada, todo mundo toma banho, depois vem jantar. Não, mãe, não sei o que. Uma discussão com ela, toda vez tinha briga, queria comer logo, nada de tomar banho. Aí meu irmão, mais velho, mais inteligente, tinha uns 10 anos, eu tinha 9. Um dia ele falou, eu li, andei estudando e os índios não tomam banho, portanto não é preciso tomar banho. Não sei de onde tirou isso daí, essa informação. Minha mãe já falou, vocês não são índios, já para tomar banho, para o chuveiro, não sei o que. Bom, mas daí a ideia é pensar, apesar de ser algo chato, obedecer, a gente quer fazer o que dá na telha, né? Todo mundo obedece. Todo mundo. As crianças obedecem os pais, mas os pais têm gente para obedecer também. O marido obedece a mulher obedece o marido. Obedecem o chefe do trabalho. Os professores, né, que mandam nas crianças também, falam, mas os professores têm que obedecer também. O diretor do colégio, a diretora. Né? Todo mundo obedece na vida. Os padres, né? Parece que padre não obedece. Ixi, padre obedece todo mundo. Mesmo aqui agora, começa a meditação agora, termina a meditação, agora vai ter bênção, agora faz isso, agora faz aquilo, agora vem essas pessoas para atender. A gente vai obedecendo. Né? Aí a gente podia pensar, o Papa, esse no mundo não precisa obedecer ninguém. Papa é o Papa. Né? E ele tem que obedecer a Deus, obedecer a lei, a doutrina da igreja. Ele não pode inventar uma coisa nova, falar, não, a partir de agora Jesus não está na Eucaristia. Não pode falar porque ele tem que obedecer toda a história da igreja, a tradição da igreja. Então a gente pode pensar, Deus, esse é o que manda em todo mundo. Esse não precisa obedecer, porque é Deus. Né? Não tem ninguém que ele tem que obedecer, porque não tem ninguém acima dele. Não tem que prestar contas para ninguém. Mas esse Deus quis obedecer. Não é bonito? Ele quis se fazer homem. Fala, deixou aquela sua condição lá divina, não quis manter aquela condição, se fez homem, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele quis obedecer, obedeceu Maria, obedeceu José. Fala, meu alimento é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Não é? Na cruz, um pouco antes da cruz, ele fala, na oração do horto, não se faça a minha vontade, mas a tua. A vontade, tá vendo? A ideia da santidade é que a nossa vontade tem que estar submetida à vontade de Deus. Se está sempre assim, eu sou como Cristo. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Ter uma vontade forte significa colocar essa vontade à disposição de Deus, obedecer a Deus. E se fez a vontade do Pai, Jesus morreu e ressuscitou. É o que nós vivemos agora, na Semana Santa, Tríduo Pascal e agora o Tempo Pascal. Morreu e ressuscitou.
fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Valeu a pena a obediência de Cristo, que a sua vontade se submetesse à vontade do Pai, porque assim ele morreu e ressuscitou e salvou a humanidade inteira. Então o valor da obediência, de colocar nossa vontade sob a vontade de Deus, é maravilhoso. Podíamos pensar que cada ato de obediência à vontade de Deus é um morrer e ressuscitar. E a pessoa fica santa com isso. Não é que eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que simplesmente falar, Senhor, o que você quer de mim agora? E eu deixo a minha vontade, que tem que ser forte para isso, tem que ser determinada, muito determinada determinação, como falava lá Santa Teresa, de colocar essa vontade forte dentro da vontade de Deus. Então, cada ato de obediência, de colocar nossa vontade na vontade de Deus, para seguir a vontade de Deus, é um morrer e ressuscitar. Quando preparei isso, veio até uma ideia de uma santidade quântica que nós temos. O nosso crescimento em santidade não é linear, não é clássico, mas é quântico. Cada vez que a gente diz não para as nossas vontades, para fazer a vontade de Deus, é um pulo de santidade. Morrer e ressuscitar. Depois, outra vez, digo sim para Deus, como Maria disse sim para Deus, é um morrer e ressuscitar, para que se faça a vontade de Deus. Foi em saltos a nossa santidade quântica. Então, coloquemo-nos nas mãos de Nossa Senhora, ela que teve esse sim para Deus, que colocou a sua vontade totalmente à disposição da vontade de Deus, para que ela faça que a nossa vontade seja rija, forte, firme, para que nós coloquemos a nossa vontade em realizar a vontade de Deus. E isso é o que vai nos levar à santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.